Os 4 temperamentos na educação dos filhos, Dr. Ítalo Marcilli. Introdução. Os 4 elementos, os pais e os filhos. Há muitos motivos pelos quais é importante abordar o tema dos 4 temperamentos. Talvez o principal deles seja que muitos pais, famílias e professores se deram conta de que ele pode ser bastante eficaz como ferramenta de educação. O assunto entrou em voga e os interessados passaram a buscar bibliografia, a pesquisar e a se aprofundar. Depararam-se então com uma primeira dificuldade: quase não há bibliografia disponível em português. Em inglês, espanhol e latim, há materiais pouco profundos ou com um cariz religioso, o que pode incomodar alguns. Faltava um título que organizasse e condensasse tudo o que se sabe sobre o tema. E este é o objetivo deste livro, resultado de anos de estudos aliados à prática clínica. Para que possamos nos aprofundar em seguida, é necessário antes uma introdução aos 4 temperamentos, expondo suas características distintas. Para compreender essas estruturas, é preciso lançar sobre elas um olhar poético e simbólico. Consideramos a imagem de uma cruz. No topo está o calor, na base o frio, de um lado a umidade e de outro a secura. Examinemos agora esses pares de opostos. Primeiro, o quente e o frio. Qual é a finalidade das coisas quentes? O que faz serem classificadas como quentes? Quando colocamos a água para ferver, por exemplo, ela começa a expandir. Uma das qualidades do calor é expansão. Ao contrário, quando essa água é colocada no freezer, ela se acalma, fica mais introvertida, se contrai. Portanto, as coisas frias se contraem e as quentes expandem. O calor tem um princípio específico chamado princípio de expansão e o frio possui um princípio de contração. Além do par de opostos quente e frio, há o seco e o úmido. As coisas úmidas, a água, por exemplo, tem as características de envolver, de se acomodarem, de serem adaptáveis, complacentes. As coisas secas, por sua vez, não têm essa capacidade, são rígidas e firmes. A combinação desses 2 pares de opostos gera 4 novas combinações: quente e úmido, quente e seco, frio e seco e frio e úmido, e é delas que nasce a ideia dos 4 temperamentos. O temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, uma estrutura fixa que não muda, como um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos nossa história. Dito de outro modo, é uma estrutura que sustenta a atividade psíquica. É como um filtro da nossa psique, um filtro que nos confere um certo modo de experimentar o impacto do mundo. Não se pode confundir temperamento e personalidade. Se o temperamento é uma estrutura mineral, a personalidade é vegetal. Cresce, muda, se desenvolve. O vegetal está plantado no solo, um tipo específico de solo. Do modo como esse solo, o temperamento é tratado, depende o crescimento da estrutura vegetal, a personalidade. A personalidade é a articulação das coisas que nos acontecem ao longo de nossa história. Cada pessoa tem características muito próprias, exclusivas. Não pode haver 2 personalidades iguais, pois a personalidade é a história articulada psiquicamente dentro de cada biografia particular. Vejamos agora de que modo as combinações dos pares de opostos dão origem aos 4 temperamentos. O fogo. A partir da combinação de quente e seco, temos o temperamento colérico ou de fogo. As pessoas que possuem essas qualidades
são pessoas expansivas que, inversamente, não envolvem. Têm capacidade de liderar, ampliam-se, mas mantêm suas ideias. São extrovertidas, sempre pondo tudo para fora. Em geral, não tomam decisões para agradar os outros, mas para perseguirem seus objetivos e seus ideais. O ar. Imagine agora uma pessoa que tem essa capacidade de expansão, mas que também possui a característica da umidade. Essa combinação resulta no elemento ar. O ar expande e envolve, assim como a fala. Perceba que o fogo também é extrovertido. Fala, expressa, elabora melhor os pensamentos com a fala do que com o pensamento somente. Tanto o fogo como o ar têm a característica da fala expansiva. O fogo, no entanto, expressa-se apenas para expor suas ideias. O ar tem a habilidade da fala numa dimensão muito maior, devido à sua característica úmida. A pessoa de temperamento ar se expressa com a intenção de se relacionar. Quem possui o ar como temperamento, normalmente fala antes de pensar. Não que sejam necessariamente pessoas impulsivas, mas é este o modo como conseguem se orientar no mundo. Existem muitas crianças assim, elas precisam falar, e falam como se quisessem entender que os pais querem. São crianças consideradas difíceis, avoadas. Muitos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, como hiperatividade, TDAH, são dados erroneamente a crianças com temperamento de ar. Como elas precisam da linguagem para se desenvolver e ainda não possuem uma boa capacidade linguística, elas se complicam e enfrentam dificuldades. Para se organizar, essa criança precisa, antes de tudo, falar. Assim, ela não será capaz de organizar até dominar bem os elementos da fala. E muitos diagnósticos de TDAH são suspensos quando isso acontece, pois os sintomas diminuem à medida que ela começa a expressar seus pensamentos, afetividades, etc. Aqueles que possuem um temperamento de ar têm a tendência à extroversão e ao envolvimento. É importante frisar que isso não significa ser tímido ou cara de pau. Essas pessoas podem ser tímidas, mas mesmo assim precisarão falar por conta da natureza de sua estrutura mineral. As pessoas quentes e úmidas, que são tímidas, privam-se de falar em alguns ambientes e ficam incomodadas com isso. Se você se incomoda quando não pode falar, é provável que você seja como uma chaleira tampada. Tem um princípio quente, mas algo bloqueia a sua expressão natural. Se você tem essa inquietude, provavelmente possui um destes dois temperamentos, sanguíneo, ar, ou colérico, fogo. A água. Se você está num ambiente sem conversar com ninguém, mas sente-se confortável, o seu temperamento guarda uma qualidade fria, a concentração. As pessoas que têm um temperamento com a qualidade fria, primeiro concentram e depois, quando têm toda a estrutura concentrada, para o gelo ser útil, ele precisa estar completamente rígido, se expressam. Essas pessoas, assim como o gelo, precisam de tempo. Seus processos psíquicos são mais lentos. Não significa que sejam pessoas burras, mas simplesmente que esse é o seu modo de se organizarem. Uma pessoa de temperamento frio e úmido tem as características da água, introspecção ou introversão, acrescida da capacidade de envolver os demais. Quando está em público, acomoda bem as tensões devido à sua característica complacente e, ao mesmo tempo, não reage, pois está recebendo e concentrando a informação. Em uma reunião, por exemplo, enquanto os coléricos, melancólicos e sanguíneos estão todos brigando, o fleumático, de temperamento frio e úmido, não se envolve, procura entender e explicar o que está acontecendo. Todo pai deseja ter uma criança fleumática. Elas recebem, acatam,
têm uma grande capacidade de complacência ou tolerância. São crianças organizadas e calmas, mas que exigem certo cuidado. Não é bom colocar metas baixas para elas. Como sempre, respondem bem. Os pais costumam pensar que nada de errado pode lhes acontecer e deixam-nas sempre à vontade. É preciso sempre exigir mais da criança fleumática. A terra. Se você está num polo frio e seco, possui o temperamento da terra. A terra tem a capacidade de contração, como a água, e não se expande como o ar e o fogo. Ela é rígida e tensa. As pessoas com características de par frio e seco têm temperamento melancólico. São pessoas que nos transmitem a sensação de segurança, que lidam bem com a rotina e chegam às vezes a estabelecer a rotina de alguém. As pessoas sanguínicas e coléricas geralmente têm problemas no convívio com melancólicos, mas se permitirem, o melancólico as organizará por possuir essa virtude em sua própria natureza. Essa dinâmica é comum e benéfica em casais, quando um ajuda a colocar nos eixos a vida do outro. Quando está em público, ao receber uma informação, você para pensar sobre ela. Se lhe é mais natural pensar antes de falar, é provável que tenha estrutura fria. Pode ser fleumática, fria e úmida, ou melancólica, fria e seca. Com esse breve traçado dos atributos dos 4 temperamentos, já temos uma base suficiente para pensar em alguns processos e interações mais complexas, como a dos pais e filhos. Apesar de o temperamento ser uma estrutura mineral, que não muda ao longo da vida, ele se expressa de determinada maneira e é na apresentação desse movimento que pecam os livros em geral. Examinemos de que modo costumam se relacionar os pais e os filhos em cada combinação de temperamentos. Pais coléricos. Um pai colérico tende a ser mais extrovertido, leal e assertivo. Tem convicções firmes e é protetor. São características de expansão e secura, de fogo, ao mesmo tempo em que tem um aspecto fixo e tenso, também está sempre expandindo. É um pai que tenta sempre despertar o que há de melhor no filho, que nunca está satisfeito com o lugar em que ele se encontra e que quer sempre que ele se supere, melhore. O mais natural na convivência com alguém de temperamento colérico é que nos sintamos impelidos a sermos melhores. O lado negativo do fogo é que, quando não está bem controlado, causa destruição. O fogo, fora de controle, não aquece a lareira, mas queima a casa. Não fica na ponta da tocha iluminando o caminho, mas cega. As pessoas que têm esse temperamento de fogo, portanto, precisam ter cuidado, pois quando participam da vida afetiva do filho, tendem a oprimir seu temperamento. Essa combustão intensa pode bloquear sua capacidade de expressão. O que é necessário para não ofuscar o temperamento do filho? As pessoas com temperamento de fogo esquecem que crianças são crianças. Elas não podem compreender a própria manha, burrice ou infantilidade. Tem um paciente com temperamento clássico de fogo. Certa vez, o filho dela se queixou de que alguns garotos o estavam provocando. Qual foi a reação dessa pessoa colérica? Ir com o filho até a quadra e dar uma bronca em todos os seus amigos. Isso é um temperamento de fogo descontrolado. Não ajudou o filho a ganhar autonomia, confiança e tampouco ouviu o que ele tinha a dizer devido à sua característica de expansão e secura. Enfim, um pai com temperamento de fogo descontrolado tende a oprimir o filho. É preciso tomar cuidado com esse descontrole, sobretudo quando o filho tem temperamento fleumático ou melancólico. Quando as duas pessoas têm o mesmo temperamento, a tendência é brigarem.
Mas não foi o caso. O filho contou seu problema à mãe, e a mãe o resolveu à sua maneira. Depois, tendo absorvido a situação, ele se expressou dizendo: Mãe, você encontrou a melhor solução para afastar todos os meus amigos. Se você possui o temperamento de fogo, não adote o My Way or the Highway, ou seu filho se distanciará de você no momento mais importante da vida dele, a adolescência. Os pais de temperamento de fogo precisam se autocentrar e compreender que o filho é frágil, tomando cuidado para não desenvolver o pensamento de que seu filho tem de ter os mesmos pensamentos e interesses que você. Quanto ao marido ou à esposa de temperamento colérico, também é preciso cuidado com a relação, a postura impositiva e autoritária. O cônjuge colérico não costuma sequer consultar a opinião do parceiro, e sabemos que no ambiente saudável, as decisões sobre a educação dos filhos têm de ser tomadas conjuntamente pelos dois integrantes do casal. Por outro lado, os pais coléricos podem criar uma preocupação excessiva nas crianças, pois o fogo descontrolado gera reações agressivas. Muitas vezes não há raiva na situação, mas devido ao jeito firme e enfático de se expressar, os pais podem deixar os filhos assustados. A criança não tem a capacidade de compreender que essa é a maneira natural de seus pais se expressarem. A única solução é os pais aprenderem a controlar seu temperamento colérico. Pais sanguíneos. O pai sanguíneo é uma criança grande e por isso adora estar entre as crianças. Tem muita facilidade de se colocar no lugar delas, de propor atividades e explorar a natureza. Numa festa de aniversário, por exemplo, o pai sanguíneo é aquele que volta para casa suado e sujo, tendo passado mais tempo com as crianças do que com os adultos. As mães sanguíneas são aquelas que recebem as outras crianças no período de férias. As crianças gostam de estar na casa de uma mãe sanguínea, ela é como um polo de atração. Um dos aspectos negativos dos pais de temperamento sanguíneo é que podem envergonhar as crianças mais tímidas. Às vezes, o filho não quer um pai amigão. Esse pai precisa perceber isso e se segurar, pois sua capacidade de envolvimento e expansão pode não agradar o filho em determinadas situações. Muitas vezes, o filho quer interagir com os amigos, sem a intenção paterna. Os pais sanguíneos são bastante sensíveis e, ao se depararem com o limite de aceitação do filho, creem estar fazendo algo errado e sentem-se mal. Meus caros pais sanguíneos, acalmam-se. Seu filho o ama. Ele está apenas tentando entender o mundo. É natural que ofereça certa resistência à sua expansão. É preciso compreender que o filho não precisa de um pai amigo, mas de um pai. O aspecto negativo desse temperamento é a dificuldade de estabelecer a ordem, uma rotina e de brigar com o filho quando necessário, devido justamente à sua capacidade de entender as crianças. Esse mesmo aspecto do sanguíneo pode fazer com que ele sempre se coloque do lado do filho e fique contra a esposa ou contra o marido. É preciso muito cuidado para não tomar o partido do filho contra o cônjuge, lembrando-se que a criança precisa de disciplina e estrutura tanto quanto precisa de carinho e amor. Oferecer disciplina e estrutura é uma das formas de amor, na mesma medida em que é exemplo de alegria e bom humor. O pai sanguíneo precisa se esforçar para transmitir consistência, disciplina e segurança. Uma dica é praticar alguma arte marcial junto com seu filho, pois essas qualidades serão impostas para os dois. É mais fácil conquistar traços de disciplina quando ambos estão submetidos ao mesmo ambiente disciplinar. Pais melancólicos. Os melancólicos, de característica fria e seca, são compactos, concentrados e tensos.
Mães e pais desse temperamento são muito organizados, autossacrificados e competentes. Entendem que têm a responsabilidade no cenário da casa. Por terem a característica da terra, sabem que é nela que tudo está baseado e fundado. Não se constrói uma casa no ar, no fogo ou na água. Portanto, o melancólico sabe que é o fundamento. É natural para ele ser a disciplina, a ordem e a organização da casa. As casas das pessoas com esse temperamento são mais silenciosas, arrumadas e limpas. Estar na disciplina é, para o melancólico, o que é para o peixe estar na água. Não nota que tem água ao redor até que ela seque. A pessoa da terra é eficiente como um soldado. Dado um comando, ele naturalmente o executa. A cautela, nesse caso, deve vir diante da dificuldade de enfrentar a desordem. Às vezes, por uma questão financeira, de tempo ou próprio do movimento da casa, o ambiente não está organizado como de costume. Nessas situações, os pais melancólicos tendem a sofrer, a ficar deprimidos e ansiosos. Por não serem úmidos, resistem à adaptação. Se você costuma se flagrar irritado porque a casa está bagunçada, talvez tenha um temperamento de terra. Sabendo disso, você terá de umedecer a terra. Como eu disse, os pais melancólicos são sacrificados, leais, organizados, detalhistas, analíticos e sensitivos. Graças à estrutura da disciplina, eles valorizam os altos ideais. Querem que os filhos rendam o máximo possível e sabem que, se tiverem uma estrutura bem disciplinada, progredirão com muito mais tranquilidade. Entretanto, como já têm em mente a ordem ideal plenamente formada e clara, costumam ter dificuldade em compreender que existe uma gradatividade, em aceitar que as coisas começam, crescem e só depois ficam perfeitas. São aqueles pais que perguntam: qual parte do não você não entendeu? Para eles, não é não. É difícil para eles entender a dificuldade que as crianças podem ter em acertar, ao passo que as crianças, todas elas, trazem consigo duas coisas: caos e bagunça. Isso chega a entristecer, enervar e irritar os pais melancólicos, pois eles concentram em si a atenção, a secura, possuem extrema dificuldade em se adaptar às situações, o que pode bloquear sua capacidade de interagir com os filhos. Enquanto o sanguíneo tem grande capacidade de se identificar com a criança, o melancólico não tem facilidade com isso. É preciso cuidado para não se distanciar dos filhos, criando confusão onde não há. Às vezes, a criança está apenas sendo criança, e o melancólico quer que ela já se comporte como um adulto, sem levar em conta a gradação. Às vezes, por falta de jogo de cintura, a água tem jogo de cintura, por envolver tudo, mas a terra é fixa, estática. O pai melancólico faz nascer mais conflitos e confusões na vida da criança. Um adulto melancólico inteligente, que conhece seus incômodos, vai entender que o amor e a dedicação têm de suplantá-los e não deixará afetar por certas ações. O problema comum na relação do pai melancólico com a criança está em seu perfeccionismo. Por ele ser muito exigente, por já ter em mente uma estrutura clara e altos padrões de exigência para com os filhos, estes podem desenvolver uma atitude derrotista, acreditando que nunca estarão à altura do pai. Muitas vezes também esses pais estabelecem para os filhos metas altas demais, que eles não conseguem cumprir, o que pode deixá-los constantemente tristes, tensos e decepcionados consigo mesmos. Pais fleumáticos. Assim como todo pai adoraria ter um filho
com temperamento fleumático, todo filho adoraria um pai assim. Por quê? Porque os pais com esse temperamento tendem a ser mais calmos, gentis, pacientes, abominam conflitos, não perdem a cabeça com facilidade. Assim como a água é o solvente universal, o temperamento de água é o estabilizador universal. Ele estabiliza os ambientes onde está. Tende a valorizar a harmonia, a paz e a cooperação na casa. O fato de odiar conflitos pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, pois os pais fleumáticos têm uma tendência a não cobrar, não exigir, não reprimir o filho quando necessário. No colégio, por exemplo, ele dificilmente terá a iniciativa de marcar uma reunião com professores a respeito da criança. Não tem esse ímpeto da energia da expansão. Ele pensa demais e, às vezes, no relacionamento com os filhos, temos de ter respostas prontas. Devido à característica da introversão conferida pela qualidade fria, estes pais devem se esforçar para pensar nos filhos. Na introspecção natural para os fleumáticos, é necessário ter o filho como pauta diária. É preciso entender que quando a criança age de modo errado, o pai, como um fleumático, não tem de compreendê-lo, o que lhe é mais natural, mas repreendê-lo. Outro aspecto, ao mesmo tempo bom e ruim, é a tendência a minimizar os problemas. Por ter facilidade para compreender, quando o filho lhe apresenta um drama pessoal, ele tende a não compartilhar o problema, o que pode ser exatamente o que a criança precisa. Quando há algo errado no colégio, por exemplo, esse pai se limita a fazer perguntas a fim de compreender a situação. Quando o filho quer, na verdade, a sua empatia, a expressão do drama em conjunto. Ou seja, o filho só quer que o pai o mostre que também está preocupado, consternado, que fica triste junto com ele. O mesmo pode acontecer com o cônjuge de um fleumático. Se por um lado é ótimo casar com um fleumático, por outro lado, a outra parte sente muitas vezes que seu parceiro não está sentindo, não está empatizando com ela. Diferentemente do colérico e do sanguíneo, o fleumático não expressa primeiro, ele sente, condensa e elabora. O desafio do fleumático é obter certa velocidade em expressar o que está sentindo, mesmo que isso não ocorra instantaneamente. Ele deve saber que é conveniente expressar preocupação, simpatia, raiva e tensão em determinadas situações, deixando um pouco de lado a sua característica de pensar, envolver e elaborar melhor as coisas. Como entendem tudo e não entram em conflito, é muito importante os fleumáticos terem o cuidado de não desanimar as crianças, devido ao seu temperamento e por não terem a qualidade de levar a criança a altas expectativas. Podem acabar fazendo com que elas sejam mais desanimadas e fracas e acabam se entristecendo, sem atingir o máximo de sua potencialidade. É preciso despertar o desejo de ser amado, não apenas pelo temperamento gentil, mas por ajudar as crianças a crescer e a se desenvolver. Uma vez feita aquela primeira tipologia dos 4 temperamentos, com base nos 2 pares de opostos que compõem os 4 elementos, e tendo em seguida descrito as linhas mais gerais das relações familiares que costumam se estabelecer entre as pessoas de cada temperamento, podemos ter uma dimensão da importância e da utilidade do nosso assunto para nossas vidas, para o nosso crescimento pessoal, mas especificamente em benefício das nossas famílias e da educação de nossos filhos. Regressemos agora no desenvolvimento do nosso tema, para podermos nos aprofundar em todas as riquezas que ele nos oferece. Comecemos, pois, tentando compreender a própria natureza do temperamento.